17 de maio de 2016. Atleticanos confiam na força do Horto. São paulinos não temem pressão da torcida mineira para a decisão na Libertadores. Polícia Militar libera Morumbi para duelo entre São Paulo e Internacional no final de semana. Ricardo Oliveira e Lucas Lima devem ser as novidades do Santos domingo contra o Coritiba, aqui na Baixada Santista. Corinthians fala em títulos para tentar esquecer as vaias na partida contra o Grêmio. Fernando Praz não treina. Dudu faz reforço muscular e lesão do volante Gabriel é séria. Afasta o jogador por uns 4 meses. E ainda, ex-técnico da seleção portuguesa inicia trabalho no Cruzeiro. A festa sem fim em Leicester. E Oeste e Audax farão parceria e Fernando Diniz comandará a equipe na Série B. Para o alto e avante! Estou chegando, Estela Gontijo, boa noite para você que está em casa, boa noite Chico Lang, Alberto Helena Júnior. Estou ao lado de 2 mestres hoje, estou muito feliz aqui de fazer o programa ao lado desses 2 mitos do esporte. E o Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que já está em BH para enfrentar o Atlético Mineiro em jogo que vai decidir uma vaga para a semifinal da Libertadores. Daqui a pouquinho, por volta das 7 horas, o tricolor faz um treinamento na Arena Independência, local de confronto de amanhã. O volante Thiago Mendes falou da expectativa para o jogo contra o Galo. Confira. Pra mim é normal jogar lá, pra mim não mete medo em nada. Eu acho que, igual eles estão falando que cai lá tá morto, é a mesma coisa de vir no Morumbi aqui e sentir o peso da nossa torcida. Sabemos que vai ser um jogo difícil contra eles, mas não impossível. Então eu acho que a gente tem que ter bastante atenção dentro de campo. Eu acho que esse jogo é o jogo da vida, né? Então sabemos que todo mundo quer chegar numa final de Libertadores e ser campeão. Então com o São Paulo não pode ser diferente. Sabemos que esse ano a gente não conseguiu o título do Paulista. Então a gente temos que brigar pelas outras competições. Então sabemos que a gente tem que estar ligado os 90 minutos para não ser surpreendido fora de casa. E, se Deus quiser, chegar na final da Libertadores. Bem, meus amigos, boa noite. Você vê que o Thiago Mendes ele não pode ser considerado o símbolo desse time do São Paulo, mas pode ser, sim, considerado um jogador importante dentro do esquema que o Bausa armou para o São Paulo tentar passar para as quartas de final da Taça Libertadores da América. E, evidentemente, que não há um símbolo hoje no São Paulo, porque o São Paulo é uma equipe modesta, é uma equipe que joga antes para não perder e, se possível, 1 ou 2 bolas tentar ganhar o jogo. E foi assim que o Balsa chegou até onde ele chegou, né, desse jeito. No Campeonato Paulista fez um péssimo campeonato e chegou agora dessa forma contra o Galo Mineiro. Vai dar para passar? Na minha opinião, sim. Porque o São Paulo jogando dessa forma pode ser que leve o Galo no bico. Boa noite, meu querido mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite. Quem manda no galinheiro, Roberto? Quem manda no galinheiro é o Balsa, é o El Paton. É o Paton. E não é El Galon. Não, é El Paton. Mas o seguinte, o El Paton. O El Paton, ele vai querer, espero, jogar com o time, imagino eu, né? Não é que espero não, que ele vai querer jogar com o time mais recuado, como fez lá nas 2 partidas, que foram um desastre. Desastre total. Desastre, não dá para jogar dessa forma, ganhou porque Deus quis, era para perder os 2 jogos lá contra o Luca, contra o Strongers, mas enfim. Como vai jogar na casa do adversário, não sei se ele vai repetir essa dose. Isso significaria a saída, por exemplo, do Ganso.
que é o maior craque do time. Você sabe de um detalhe? Diga, o Ganso é o segundo maior roubador de bola do meio de campo do São Paulo. E todo mundo fala, porque o povo vive de clichê, né? Repete sempre a mesma coisa. Você pega na estrada, você vê, os caras ficam tudo a 60 por hora, um atrás do outro, do lado esquerdo, do lado direito, tudo vazio. Livre. Quer dizer, aqui ele tinha que andar 90, ele anda 60, um atrás do outro, porque nem com ratinho. É tudo... Bom, o povo é assim mesmo. Então, esse negócio do clichê, é toda hora o Ganso não marca, o Ganso não sei o quê. Então. Agora, a FIFA inventou esse gol premiado fora exatamente para acabar com esse negócio da retranca do time visitante. Porque chegava o time visitante, ia lá, ficava na retranca para tentar ganhar o jogo na casa dele. Então, São Paulo ganhou o jogo aqui. Vai jogar lá. Se ele fizer um gol, vai obrigar o Atlético a fazer 3. Se ele fizer 2, vai fazer 5, sei lá. Então, tem que atacar. Tem que jogar para frente. Tem que buscar o gol. Que é para isso que existe a regra. Né? E não você ficar lá atrás, porque você fica lá atrás, o outro fica bombardeando. O Atlético é um belo time, um dos principais candidatos ao título brasileiro. Né? E tem um belo elenco. E principalmente do meio de campo para frente. E, portanto, São Paulo, se ficar lá atrás, nenhuma hora a casa cai. Bom, o Morumbi está liberado para receber o jogo do próximo domingo entre São Paulo e Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após ter o estádio interditado em função do acidente que provocou a queda de vários torcedores durante a comemoração do gol do Michel Bastos contra o Atlético Mineiro, a Polícia Militar deu aval para que o tricolor volte a utilizar o estádio. O clube divulgou uma nota oficial reiterando que foram executados laudos e testes em toda a área e segue atuando junto às autoridades para garantir segurança e conforto aos torcedores. Ô, Michele, ali, nós estamos vendo essa imagem, evidentemente que vamos dizer assim, que é uma meia boca que fizeram aí, né? O cano enferrujado, etc. São Paulo tem que dar um trato melhor no Morumbi, fazer uma coisa como fez o Santos na Vila Belmiro, aquelas cabines VIPs, né? Com vidro quase dentro do próprio campo, o jogador vai lá, comemora o jogo ou o gol com a família. Tem que fazer uma coisa parecida. Eu sei que tem o fosso, não dá para fazer isso, né? Mas tem que ser uma coisa um pouco mais bonita, um pouco mais bem acabada. Toda vez que eu entro no Morumbi, meu querido mestre Alberto Helena, dá a impressão que eu estou entrando numa casa que ainda está em reforma. É a casa da sogra. Isso aí porque desde quando assumiu a presidência de São Paulo, Juvenal Juvencio, o São Paulo, que era um modelo de administração, de gestão, tinha o maior estádio particular do mundo e tudo mais, ele virou a casa da sogra, virou uma bagunça e foi desmoronando dessa maneira, tanto moralmente falando, quanto fisicamente falando. Né? Isso é um absurdo, essas imagens que nós vimos aí, isso é um absurdo, isso não pode acontecer em hipótese alguma, sobretudo porque o São Paulo se propunha a ser, com o Juvenal Juvencio, o estádio Morumbi, transformar o Morumbi num estádio de abertura da Copa do Mundo, de 2014 aqui no Brasil, lembra disso? Lembro, claro que lembro. Até o governo estadual aprovou, incentivou, e o São Paulo não conseguiu fazer uma porcaria de um gradil decente. Aí já é demais, né, mestre? Aí não dá certo. Já do lado do Atlético Mineiro, a confiança na força da Arena Independência é grande. Pela pressão que a torcida atleticana costuma fazer, os jogadores do Galo acreditam que o São Paulo vai a Belo Horizonte jogando por uma bola. Eles com certeza virão pensando no regulamento, mas o Atlético, nenhuma equipe chega no Independência querendo jogar recuada. As equipes querem jogar de igual para igual, mas de uma certa maneira
a equipe dentro de campo, em conjunto com a torcida fora de campo, consegue pressionar o adversário e encontrar as melhores oportunidades. Né? Mas eu acredito que o São Paulo vai querer jogar por uma bola assim e fazer o jogo passar, porque eles têm a vantagem, uma vantagem muito boa de conseguir a vitória, né? E o nosso dever, o nosso papel é reverter essa vantagem para que a gente possa conseguir a classificação né, da maneira que a gente gosta. O jogo do ano pra gente, então a gente tem que estar focado, estar bem treinado para quarta-feira a gente fazer uma boa partida, que é um jogo que vai ditar muito físico, né? Já como foi o primeiro jogo. Então a gente tem que tirar a lição do jogo passado para que a gente venha sobressair nesse jogo e conseguir a vitória. Ô, meu querido mestre Alberto Helena, diga lá. A pressão sobre o Aguirre, o Diego Aguirre, que é o técnico, está um pouco forte lá em Minas Gerais. Eu tenho um pessoal que tem conversado bastante comigo, que mora lá em Minas, diz o seguinte, que mesmo ele ganhando do São Paulo e classificando, pode ser até que ele saia. Quer dizer, para você ter uma ideia como foi a repercussão da derrota para o América num campeonato mineiro local, né, que todo mundo dava como favas contadas para o Atlético Mineiro. É verdade. Então, quer dizer, houve um abalo psicológico, a relação não está boa. Então, isso, para mim, pode reverter para o bem ou pode reverter para o mal, né? Então, talvez essa seja a grande arma de São Paulo amanhã, né? Ah, sem dúvida, deve contar com isso também. Mas o problema com a Aguirre é o seguinte: o Atlético teve o Cuca, que montou um time, que foi campeão da Libertadores e tudo mais, um time ofensivo, jogando um futebol alegre, leve, né, e agressivo. O Levi Coupe deu sequência a esse conceito de jogo de bola. O Levi, a maior besteira que fez o Atlético foi dispensar o Levi Coupe. E o torcedor atleticano estava acostumado com esse tipo de jogo. Aí veio o Aguirre, uruguaio, sabe como é? Vamos lá, vamos fechar a casinha, fecha aqui, põe 3 volantes, não sei o quê, biriri, pororó. A torcida já começou a chiar, porque, é claro, além de tudo, não ganha, porque esse tipo de comportamento só tem a aprovação da torcida quando vence, que é o futebol de resultado. Não vamos jogar bola, mas também não vamos deixar o adversário jogar e nós vamos ganhar o jogo e pronto. Ganhamos de 1-0, ganhamos nos pênaltis e tal. Mas quando não ganha, nego, não sobrou nada. O que sobrou? Se não deu espetáculo e não ganhou. Você não acha que, Alberto, amanhã é dia de, por exemplo, o Robinho... O Robinho está machucado. Eu digo, os jogadores mais famosos que vão jogar... o caso do Casares. Esse tem que jogar. Esse tem que jogar. E foi um grande problema do Aguirre, porque, de repente, o rapaz foi tirado do time. E no momento em que o Atlético não tinha um meio armador, o Dátolo está machucado. Agora parece que voltou, pode ser até que entre. Vai entrar amanhã. Vai entrar amanhã. Então, aí o que aconteceu? De repente tirou até do banco o Casares, ficou um negócio mal explicado, andaram dizendo que o rapaz andava quebrando na noite, não sei o quê. Sei lá, se joga bola, né? Lógico. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, está na hora dos jogadores do Atlético chamarem a responsabilidade também e não seguir tudo que o técnico fala, tá precisando ganhar. Então, se o técnico manda jogar com cautela, vai para cima. Quer dizer, ou é tudo ou nada, né? Eu, pelo menos, penso assim. Bom, hoje a bola rola pela Libertadores da América. No Equador, o Independente Del Valle recebe o Pumas do México no jogo de ida das quartas de final. E a nossa enquete, que está no ar no site gazetesportiva.com, é sobre o duelo brasileiro de amanhã. Nós queremos saber, Chico Lang e Alberto Helena Júnior, quem avançará para a semifinal da Libertadores? Atlético Mineiro ou São Paulo? Chico. São Paulo. Alberto Helena Júnior. Galo ou São Paulo? Não, presta atenção. Atlético Mineiro ou São Paulo? Tem que apostar. Eu acho que dá o São Paulo. Se jogar o Ganso, dá o São Paulo. Por um lance, uma bola. Por uma bola, talvez por duas, se jogar o Ganso, né, como disse o mestre. Porque aí vai ter mais criatividade no meio campo, mais objetividade no ataque, mais opções de ataque, né? Então, é como disse o Alberto Helena, ele tem razão, o gol fora de casa vale 2.
Então, se o São Paulo fizer um gol, acabou o campeonato, né? Está decidida a vaga. Bom, e só para dizer mais uma coisa também, lá no site Gazeta Esportiva, os blogs mais acessados, sucesso do site Gazeta Esportiva, o blog do Chico Lang e o blog do Alberto Helena Júnior. São milhares de visitações. O blog da Michele. Não, mas nem chega aos pés do blog de vocês, que está sempre, todo dia tem colunas maravilhosas do Chico Lang e do Alberto Helena Júnior. Mais do Alberto, hein, que escreve o dia inteiro. Escreve. E como escreve? É o rei da praça, o Chico. O palmeirense recebeu uma má notícia nesta terça. Um dos jogadores mais queridos pela torcida vai ficar um bom tempo sem jogar. O repórter Alexandre Silvestre está na academia de futebol e tem as informações. Boa noite, Silvestre. É o Gabriel, né, Michele? Boa noite para todo mundo. Boa noite para você, Michele, Helena, Chico, amigos e amigas, simpatizantes, inimigos que acompanham o Gazeta Esportiva. O Gabriel no jogo treino de ontem aqui na Academia de Futebol contra o Juventus, vitória do Palmeiras. No comecinho da atividade, temos a imagem aí. Ele sentiu uma fisgada na coxa esquerda, na altura da virilha, deixou o gramado, realizou exames de imagem e hoje chegou a notícia de que a lesão é grave. Adutor da coxa esquerda arrebentou. Infelizmente o Gabriel vai precisar de mais ou menos uns 4 meses para se recuperar e voltar à equipe do Palmeiras. Lembrando que o Gabriel ano passado estourou o joelho, teve uma cirurgia de joelho e ficou já muitos meses afastado. Desde março dessa temporada vinha melhorando, ganhando algumas oportunidades do técnico Cuca, mas infelizmente se lesiona novamente. Segundo o departamento médico do Palmeiras, não existe nenhuma relação entre as duas lesões, joelho e coxa. Joelho e coxa, tudo na perna esquerda. Não teve atrofia muscular por conta do problema do joelho, nenhum tipo de relação, portanto, entre as lesões. Foi um movimento que ele fez ali, algo pontual, abriu. Infelizmente o Gabriel fica de fora dos gramados por mais ou menos 4 meses. Falando do Dudu agora. O Dudu ontem, ele participou desse jogo treino, ele que também vem retornando de lesão muscular desde as quartas de final do Campeonato Paulista, jogou ontem contra o Juventus 70 minutos, teve chuva na atividade, campo num determinado momento da partida pesado, o Dudu jogou no meio de campo, se movimentou bem, não fez grandes coisas, mas se movimentou bem, participou bastante da partida, depois foi deslocado para o ataque na vaga do Roger Guedes, que não participou desse treino, mas que foi titular no jogo contra o Atlético Paranaense na abertura do Campeonato Brasileiro, vitória do Palmeiras no Allianz Parque por 4-0. E hoje o Dudu ficou na academia, na sala de musculação, fazendo reforço muscular. Faz parte dessa recuperação do Dudu, que deve ficar à disposição do Cuca para o jogo de sábado contra a Ponte Preta, fora de casa, em Campinas, no Moisés Lucarelli. Mais uma notícia médica. O Fernando Praz veio aqui à tarde para fazer o treino normal com os outros goleiros, com dores nas costas, não entrou no campo, foi diretamente realizar um exame por precaução. Aparentemente não é nada sério, nada grave, mas o Fernando Praz tem um problema nas costas, dores lombares, que talvez não tirem o Fernando Praz do jogo de sábado. Vamos aguardar um posicionamento da assessoria de imprensa do Palmeiras e também do departamento médico. O Praz realizou um exame médico aqui na região da Avenida Brasil, na zona oeste. Não temos ainda o resultado desse exame, mas foi um exame por precaução. Essa é a notícia de momento. O Praz que falaria com a imprensa. Então, por conta desse probleminha, entregou o bastão para o Luan. Luan, atacante, 27 anos, que jogou no Palmeiras de 2010 até 2013, foi campeão da Copa do Brasil com o Filipão, atuou até na lateral esquerda a pedido do Filipão em algumas partidas, caiu com o Palmeiras para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, foi muito criticado por boa parte da torcida, foi emprestado ao futebol do mundo árabe, esteve afastado aqui do Brasil por algum tempo, jogando nesse mundo árabe, passagem também curta pelo Cruzeiro. Infelizmente ele não joga bola há 20 meses. Ele teve um problema no tendão de Aquiles, no calcanhar esquerdo, que o afastou por 20 meses dos gramados. Ou seja, quase 2 anos que o cara não joga bola para valer. Ele participou de algumas atividades físicas ao longo desse período, teve 4 cirurgias e finalmente foi relacionado para o jogo desse sábado no banco de reservas contra o Atlético Paranaense. E mesmo assim, só de estar ali com o uniforme do time, ficou bastante emocionado. Foi bastante surpreso para mim, foi a mesma coisa quando eu subi profissional a primeira vez, senti bastante emoção, cheguei até a chorar assim no quarto, por tudo que eu passei, né, por todos os tratamentos que eu vinha fazendo durante o pé, então isso daí passa um filme na sua cabeça,
de quando você estava com muleta, quando você estava com os cortes no pé da lesão. E você está, de repente, assim, na lista, lógico, com a sua garra, com a sua vontade, com a ajuda do treinador, você está na lista. Então, isso daí me emocionou bastante e estava super feliz mesmo. Para mim, era tudo novo. E sou muito grato ao Palmeiras, porque abriu as portas para mim, que eu estava com um contrato lá para fora ainda, no Al Sharjah, e eles abriram a porta para me vir tratar aqui, e fiquei até o final do tratamento. Então, o Palmeiras teve paciência também, porque teve um tempo que deu rejeição do parafuso, isso aí que deu uma atrasada no tratamento. Eu não vejo a hora de poder ter minha oportunidade. Lógico que vou ganhando, trabalhando aí com o Cuca, que vem me dando bastante confiança, força para mim trabalhar, para poder chegar à oportunidade e eu saber agarrar. Agora, assim, o time tá redondinho, tá todo mundo focado, todo mundo com bastante qualidade. Então, vai ser difícil ter uma brecha, mas assim que tiver uma brecha eu vou estar 100%, vou estar pronto para poder agarrar. E às vezes é o parafuso que rejeita o corpo. Pelo jeito não foi o caso do Luan, que tem contrato com o Palmeiras, renovou no começo da temporada o contrato com o Palmeiras, fica por aqui se tudo der certo, até dezembro de 2017, Michele. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Chico Lang, e agora, como é que fica a situação do Palmeiras? Então, Michele, você vê, tem jogador, meu caro Alberto Helena Júnior, também, que não leva sorte na vida, né? Eu estava vendo o caso aí do Gabriel, que agora vai ficar mais um tempão fora em campo, um bom jogador, um bom volante. O ano passado teve um desempenho maravilhoso, né? É um jogador de qualidade, ele pode fazer aquilo que o Elias faz no Corinthians hoje, se deixasse, né? Se pegar um treinador um pouco mais ousado, que ele sabe chutar bem, tem impulsão para cabecear, é um cara completo. E se machucou gravemente de novo, quer dizer, em outra parte do corpo, em outro lugar. Aí você vê o Luan vindo de uma série de problemas, inclusive até de recuperação, rejeição do parafuso, que é uma coisa que geralmente não acontece, né, com ninguém. Foi acontecer com ele, que é jogador profissional. Enfim, eu não consegui deixar de lembrar do Pedrinho. Lembra do Pedrinho? O Pedrinho, que era um dos maiores meia-esquerdas do futebol brasileiro, com uma habilidade impressionante, surgiu no Vasco da Gama, comendo a bola, jogando bolão. Tinha gente comparando ele com o Zico, e de repente uma contusão atrás da outra, contusão atrás da outra, contusão atrás da outra, e o Pedrinho teve de encerrar a carreira mais cedo. Eu espero que não seja o caso desses dois jogadores, que eu tenho todo a minha simpatia, porque o Luan, aqui entre nós, é um polivalente, né? É um jogador polivalente. Chegou a estar jogado de lateral esquerdo com o Felipão. É aquilo que nós estávamos conversando sobre o jogador europeu, né? Se o Rooney pode jogar de segundo volante no Manchester United, por que o Luan não pode jogar lateral esquerdo, né? Não, esse é típico do brasileiro, né? Que é todo quadradinho. O Gabriel, a ausência dele é sentida, mas o Palmeiras tem maneiras de resolver essa questão. Tem o Arouca, tem o Matheus Salles, tem esse menino que voltou agora também de uma contusão longa, o Moisés, que é um excelente jogador. Enfim, dá pro Cuca se virar ali naquele setor de meio de campo do Palmeiras sem o Gabriel. E o Luan, vamos esperar que o rapaz consiga voltar a jogar bem. Ele andou sendo perseguido pela torcida no tempo que estava no Palmeiras, mas é um excelente jogador, é um atacante habilidoso, canhoto, enfim. Vamos torcer para que dê certo, né? Futebol internacional, como é tradição no futebol inglês, na primeira segunda-feira após o fim da Premier League, os campeões desfilam em carro aberto pela cidade. E a pequena Leicester foi tomada de azul na continuação de uma festa que começou há 15 dias. A festa não para em Leicester. Desde a conquista antecipada do título da Premier League no último dia 2 de maio, a cidade de aproximadamente 300 mil habitantes no sudeste da Inglaterra vive um clima de euforia.
E o ponto alto dessa celebração pelo título inédito aconteceu nesta segunda-feira, com a comemoração oficial da conquista. Desde cedo, milhares de torcedores começaram a chegar ao Victoria Park, principal ponto de concentração das festividades. Homens, mulheres, crianças, britânicos e até estrangeiros estavam totalmente eufóricos com esse momento histórico. É simplesmente incrível. Não esperávamos isso, mas olha quantas pessoas estão aqui. É fantástico. Ao longo da vida, isso nunca vai sair da minha memória. Talvez o depoimento desse torcedor represente o sentimento de toda a cidade. Além do Victoria Park, milhares de pessoas também lotaram os arredores da Jubilee Square, ponto de partida dos ônibus que conduziram a delegação de Leicester em carreata pelas principais ruas da cidade. Segundo a imprensa inglesa, mais de 250 mil pessoas participaram da festa, um verdadeiro mar azul. Com certeza, a comemoração não tem hora para acabar em Leicester. Que legal! Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a seleção brasileira feminina de basquete fez neste final de semana mais um amistoso de preparação para a Olimpíada. E o Alexandre Silvestre acompanhou. O Brasil larga na frente, cesta de 3. Cuba vira, controla o jogo e sofre um empate no finalzinho do primeiro quarto, graças à eficiência brazuca nos arremessos de longe. 15-15, parada curta. Entra em cena a prancheta do Papai Joel. Uma parecida é a do professor Barbosa, que se comunica com as meninas falando, apontando, rabiscando. No basquete nós usamos muito de prancheta, né? As variáveis do jogo são muito grandes, são constantes. E somente uma equipe que está nesse início de trabalho como a nossa, a sincronização de jogadas ela é mais lenta e você tem que estar constantemente lembrando, né? Na teoria parece moleza. A prática, no entanto, não arranca suspiros. Até o piso da quadra da Arena Concórdia, em Campinas, apresenta falhas. O placar do ginásio desligado. Vamos de placarzinho mesmo, na forma e no conteúdo. 29-23 a favor do Brasil é pouco, muito pouco, para 20 minutos cronometrados de basquete feminino profissional em nível de seleções. Após o intervalo, o Brasil acelera, melhora, soma pontos, estica a vantagem e ganha por 76-54. Terceira vitória em 3 amistosos contra as cubanas. É uma equipe que está há 10 dias treinando, né, praticamente. A equipe de Cuba, embora também sem 4 jogadoras, mas é uma equipe que está 2 meses se preparando, que vão ter um pré-olímpico em junho. Você percebe claramente que elas estão muito mais desenvoltas, né? Muito mais coordenadas os movimentos delas. Aprimorar a pontaria agora no final do mês no Sul-Americano da Venezuela. Depois contar com os reforços importantíssimos de atletas imprescindíveis para a seleção. E sonhar com medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No jogo nós temos a volta da Adrianinha, que está lesionada, da Ramona, que teve uma cirurgia de menisco, e das 3 jogadoras que estão, da Damires, que também se representa após o retorno sul-americano, que era uma jogadora que ela era para ir para a WNBA, ela optou por não ir, e mais a Érica e a Clarissa, que estão na WNBA. Nós temos 3 grandes jogadoras que provavelmente serão titulares dessa equipe, né, que não estão aqui. Então a gente realmente precisa dessas jogadoras para construir melhor aí nossas possibilidades nas Olimpíadas. Eu sou otimista e acho que o líder tem que passar esse otimismo para as suas comandadas. No momento que eu não passar isso para as minhas comandadas, eu já estou errando, porque eu já estou jogando elas no lugar de perdedoras. A menos de 3 meses da Olimpíada, mais uma atleta brasileira garantiu vaga na Rio 2016. Representante do país no mountain bike, a goiana Raíza Goulão bateu papo com a bike repórter Renata Falzoni. Um bate-papo com Raíza Goulão, campeã brasileira de mountain bike, vice no Pan-Americano, que acaba de carimbar o passaporte para Rio 2016. Muita ansiedade, eu acho que redobrar a atenção em tudo, não se arriscar em nada, acho que é um momento de
não sofrer lesão nenhuma. Estou indo para a Europa agora, não vou deixar de competir até lá. Estou muito feliz e realizada de ter conseguido atingir esse objetivo. Nos últimos 3 anos, a goiana disputou a vaga brasileira cabeça a cabeça com a paulista Isabela Lacerda. Agora, nos Jogos Olímpicos, Raíza conta com a vantagem de conhecer bem a pista de mountain bike do Rio de Janeiro. É uma pista que me traz boas lembranças, porque a cada parte da pista eu me lembro de algum mundial, de alguma Copa do Mundo, de outro país que eu tive. Eu acho que isso que é o verdadeiro mountain bike. Você precisa de uma pista técnica, você precisa de uma pista com subida, uma pista com descida técnica, onde o seu equipamento, o seu próprio ajuste, o ajuste fino ali vai fazer cada diferença na pista. Sem tradição ou grandes investimentos, a simples participação no maior evento esportivo do mundo já é uma conquista para o mountain bike feminino do Brasil. Mas Raíza quer um passo a mais. Eu até costumo falar que o buraco é mais embaixo. E falar em medalha olímpica é algo muito ambicioso. No momento a gente sabe a realidade do Brasil. Mas eu estou nessa expectativa e acho que tudo que vir a mais vai ser resultado de muita dedicação. A análise de resultado, de performance, e vamos tentar um resultado top 15. Bora, garoto! Acompanhe a Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a Gazeta Esportiva, e para você rever os programas é só acessar o site da TV Gazeta, como está fazendo neste momento o Rogério Nakamoto nos assistindo direto do Japão, o Luan Carvalho também nos assistindo, Valdemar, beijão para você, Ricardo Becker, muito obrigada, João Tadeu, Wesley Ferreira, tem algum abraço, Chicão, para mandar? Eu quero mandar um abraço, sim, quero mandar um abraço lá para o pessoal lá da ZN, da Zona Norte aqui de São Paulo, para o meu querido Alexandre Porto. Grande abraço. Muito bom. Alberto Helena Júnior, um abraço. Um abraço para você, né, nega? Que Obrigada. Você merece. Lindo. E olha, o Wesley Ferreira falou que ama a gente, Chico. Olha que legal, que muito bonitinho. Obrigado. Nós também te amamos. Valdemar também ama aqui, ama a mim e gosta muito de você. Ave Maria, olha a bobagem que vou escrever para ela. Vamos deixar assim. O marido dela é bravo, hein? Deixa quieto. Ele é grande, hein? Ele é grande mesmo. É grande. 2 partidas abrem nesta noite a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Coloca a arte aqui. Hoje quem é? O Boquinha que está aí? Voltou a Boquinha. Bragantino e Luverdense jogam às 7h15 no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista. Às 9h30 na Arena Pernambuco, o Náutico recebe o Vila Nova. Pode sair, Boquinha. Obrigada. O elenco vice-campeão paulista com o Audax disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o Oeste de Itápolis anunciou que saiu o acordo com a equipe de Osasco para que o treinador Fernando Diniz e os jogadores que participaram da boa campanha no Campeonato Paulista defendam o rubro-negro na Série B. O elenco mesclará jogadores dos 2 times. O time deverá mandar os jogos em Osasco, já que o estádio dos Amaros em Itápolis não está liberado para receber partidas. A parceria já vinha sendo discutida e chegou a ser descartada. Agora, valerá até o fim dessa edição do Campeonato Brasileiro. O Oeste estreou no último final de semana com derrota para o Atlético Goianiense por 1-0. Meu querido Alberto Helena Júnior, você que esteve conversando bastante com o Fernando Diniz no Mesa Redonda, eu também estive, mas você conversou mais. Fernando Diniz confessou ser seu fã desde criancinha, prestando atenção no que você diz, que você gosta de discutir futebol, gosta de analisar futebol, enxerga o futebol como ele enxerga também, aí ele abraçando o Tite aí, e na eliminação do Corinthians na Arena, né? A 5ª eliminação do Tite, aliás, né? E diga-se de passagem, na Arena Corinthians. Né? Enfim, está aí esse Audax, que agora praticamente virou Oeste, né? Então, eu pergunto para você, você acha que o Fernando Diniz, pelo que você conversou com ele, vai manter essa filosofia de sair de trás jogando com o goleiro? Né? Ou você acha que não? Que ele vai no campeonato da 2ª divisão, ele muda um pouco? Não, vai continuar jogando assim, porque o que ele propõe, gente, pelo amor de Deus, parece que é a maior novidade, que foi uma coisa trazida num disco voador para cá. Isso é jogar futebol. 200 anos nós jogamos bola assim, o goleiro pega a bola, joga para o lateral direito para o volante, o volante para o meio, o meia. E sabe, isso aí é futebol, é coisa mais corriqueira. Nós é que mudamos a nossa maneira de jogar, o resto é que resolveu inventar de jogar todo mundo lá atrás
dando chutão, entendeu? Para evitar o tal futebol de resultado. É a coisa. O Filipão foi o grande guia, o guru dessa tropa toda. E fecha o time lá e tal, e não passa a bola, ninguém passa a bola para ninguém. Então você está cheio de volante, cheio de zagueiro e não tem meias, os jogadores que toquem a bola. O que o Fernando Diniz está fazendo é apenas resgatar esse espírito lúdico do jogo. Futebol arte. É o futebol. Futebol legal, futebol legal. Passa a bola de um para o outro e tal, é um jogo de conjunto. E quando isso dá certo, permite que o jogador individualmente, ele possa criar individualmente. E não é um jogo padrão, aquilo, tem que jogar sempre assim, não pode sair fora do script, não. Tem que inventar, tem que criar, o jogador tem que ter essa liberdade. E para ter essa liberdade, ele precisa ter a estrutura básica, que é o jogo de passe, que é o que ele está fazendo. E, segundo ele me disse, eu acredito, vai fazer isso até o fim da vida. Porque isso é o mínimo, é o básico do futebol. Agora, você acha, Alberto Helena, só explicando mais um pouquinho, você acha que ele se baseou também no tal do goleiro linha que tem já no futsal? Ou você acha que isso também ajudou ele a repensar um pouco? Sei. Porque antigamente, eu me lembro bem, a gente jogou bola, né? Sim. Então, a gente... Mal para burro. Né? Eu era goleiro, eu procurava sair jogando com o cara da linha que tivesse mais intimidade para fazer um lançamento, um passe e tal. E dali para frente ele se virava, né? Tipo nós. Eu não era aquele bater aquele estilo de meta lá para baixo. Eu saía jogando, todo mundo saía jogando. Ó, Chicão. Mas é verdade. Eu não dava chutão, não. O Neuer, nem porque eu não tinha aquela força na perna, né? Que requer que faça isso. Quer que nem do Fábio Prado batendo... Não, aí não. Aí quando era para chutar, estava forte. Então, eu não sei, o goleiro linha parece que agora está entrando também no futebol, aos poucos, no futebol de campo. Né? Não, isso aí, olha, eu vou te dizer, 1974, Copa do Mundo, Holanda, que foi a grande revolução, só que o goleiro Youngblood, ele foi escolhido, era um goleiro da segunda divisão, time da segunda divisão. Ele foi escolhido porque exatamente ele sabia jogar com o pé, muito antes da criação dessa lei que impede o goleiro receber a bola pelo pé ou pelo joelho do companheiro. Não podia atrasar a bola. Naquele tempo ainda podia atrasar a bola. Mesmo assim, como o Holanda jogava com o ataque, a defesa inteira lá na frente, ele jogava praticamente como um líbero, com o pé. Olha que coisa, hein? Muito bom. O Cruzeiro apresentou no fim da tarde de ontem o novo treinador da equipe, é o português Paulo Bento, que estava afastado da função desde que saiu da seleção de Portugal em 2014. O contrato dele vai até o fim do ano que vem. Na chegada, ele falou sobre a expectativa para esse desafio na carreira. A expectativa é tentar fazer um bom trabalho, tentar trazer algumas situações para que a equipa possa evoluir da melhor maneira. Se pudermos ajudar também aquilo que é o futebol brasileiro a evoluir em alguns aspectos que pretende e que necessita, estamos também satisfeitos e motivados para isso. Mas o nosso grande objetivo é tentar alcançar os melhores resultados possíveis, colocar a equipa a jogar o melhor futebol possível e tentarmos construir uma equipa competitiva e que possa lutar num campeonato que é extremamente competitivo e um campeonato extremamente difícil e disputado. Meu querido Alberto Helena, só uma coisinha. Portugal basicamente joga no 4-3-3. Basicamente. Alguns, vamos dizer assim, o Porto Benfica joga. O Sporting também. Até o Sporting está jogando assim também. Então eu pergunto a você acha que ele vai meter um 4-3-3 no Cruzeiro? Ou não? O Paulo Bento? Não, eu acho que sim. O que vale lembrar aqui é o seguinte, quer dizer, durante praticamente quase metade do século XX, os ingleses é que dominavam, eram os técnicos ingleses que tinham para o mundo inteiro.
Depois começaram os técnicos da chamada Escola Danúbio, que é Hungria, Áustria, aquela região ali, Tchecoslováquia e tal, que praticavam futebol mais refinado do que os ingleses e passaram a predominar no mundo. Depois vieram os espanhóis, que tinha lá, os jugoslavos, que tinham lá em Sarajevo, tinham uma universidade onde eles desenvolviam muito essa questão do ensino das táticas, dos esquemas, das estratégias do futebol. E, recentemente, os espanhóis e os portugueses. Portugal está num processo de evolução muito grande e manda treinador para o mundo inteiro hoje em dia. Hoje eles estão aí espalhados e são treinadores que têm revelado muita competência, viu? E você acha então que ele se adapta ao futebol brasileiro facinho? Facinho não sei, mas acho que se adapta. Se derem tempo, sossego para o Murruga, ele vai lá. Raio, que o gajo se adapte o mais rapidamente possível. E olha, uma notícia preocupante, o técnico Muricy Ramalho foi internado na tarde de hoje no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele passou mal, aí ele foi encaminhado ao hospital pelo chefe do Departamento Médico Rubro-Negro, Márcio Tanuri, e foi diagnosticada uma fibrilação arterial, que é uma espécie de arritmia cardíaca. Ele ficará em observação e será reavaliado amanhã. Por isso, o Muricy Ramalho não estará no banco de reservas para comandar o Flamengo nesta quarta-feira contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. O Muricy fica muito nervoso, né? Eu acho que ele precisava, não sei, dar uma descansada. Forte abraço e toda a força. É verdade, tomara que se reabilite logo, né? Muricy, força, um beijo para você. Fique com Deus, viu? E se ficar com problema de saúde, para de trabalhar, que você já está bem. E a gente quer te ver bem aí por muitos e muitos anos. Vamos lá tomar cerveja lá no Grão-Ducado de Biúna, lá, que nós somos vizinhos lá. Boa! Vai lá no sítio do Alberto. E depois de estrear, faz um churrascão lá para nós. Depois de estrear com derrota para o Atlético Mineiro no Brasileirão, o Santos vive a expectativa dos prováveis retornos do meio-campista Lucas Lima e também do atacante Ricardo Oliveira para o final de semana, quando a equipe recebe o Coritiba na Vila Belmiro. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Pelé acompanhando o Peixe. Confira. A má estreia no Campeonato Brasileiro, tendo perdido para o time reserva do Atlético Mineiro, ainda incomoda o elenco santista. É lógico, né, que a gente esperava sair com a vitória. Ainda mais como foi o jogo, né, a gente ficou bem abaixo. A gente não conseguiu criar muito, a gente teve pouquíssima chance de gol, né? A equipe do Atlético encaixou a marcação e a gente não conseguiu sair dela, né? A gente sabe que tem que melhorar, que o Campeonato Brasileiro, apesar de ser um campeonato longo, cada ponto que a gente perder pode fazer a diferença lá no final. Ter iniciado a competição mais importante do país com derrota, praticamente obriga o Peixe a buscar reabilitação em casa contra o Coritiba no final de semana. Por isso, o jogo de domingo está sendo encarado por aqui como uma verdadeira decisão de campeonato. São 38 decisões, né? Já foi a primeira e a gente não foi bem, né? Agora o jogo de domingo é o jogo da vida. Respeitando, lógico, a equipe do Coritiba também, que venceu na primeira rodada o Cruzeiro, a gente tem que vencer em casa. A gente sabe que a gente é muito forte na Vila aqui e com a força da torcida do nosso elenco a gente vai procurar vencer. Para a partida desse final de semana, o elenco santista deve contar com as voltas de Ricardo Oliveira e Lucas Lima, que ainda se recuperam de lesão no Departamento Médico Santista. São dois jogadores que a gente precisa bastante no elenco, não ficaram fora da estreia do Brasileirão, a gente sentiu falta deles. O Ricardo, eu creio que essa semana já vem treinar com a gente. Eu não sei o Lucas Lima aí na situação dele, eu não vi ele ainda, mas o Ricardo acho que já treina com a gente essa semana já. Lucas Lima e Ricardo Oliveira devem mesmo reforçar o Santos no próximo final de semana contra o Coritiba. Mas o torcedor santista que não se anime muito, pois na próxima segunda-feira, ambos ao lado de Gabigol devem se apresentar à seleção brasileira que vai disputar a Copa América. E dependendo do desempenho de nossa seleção, os três atletas podem desfalcar o Santos por até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. São 3 jogadores que estão indo para a seleção brasileira, né? Então são jogadores de muita qualidade que fariam diferença em qualquer time. Só que nessa hora a gente tem que focar o elenco, né? Quem está aqui trabalhando tem que procurar aproveitar as oportunidades, fazer um grande trabalho para o Dorival Júnior, na hora que precisar, saber que tem grandes jogadores precisando entrar em campo e podendo ajudar a nossa equipe também. Tenho certeza, né, que eles estão felizes, a gente também. Claro que a gente vai sentir falta deles, porque são 3 jogadores que a gente conta bastante com a presença deles aqui. A gente fica feliz que ele está representando a gente, representando nosso país. A gente tem jogador, tem o Joel, que voltou a treinar aí. Tem vários jogadores que podem substituir ele. O Ronaldo, que está treinando também, o Paulinho.
Então, graças a Deus, a gente tem um elenco que sai jogador, entra jogador e está se dando bem. Agora, a tua expectativa para, de repente, ser convocado para a seleção olímpica, qual é? Eu vou ficar muito feliz, né? Sei que vai ser uma perca para o Santos, né? Que já vai ser... já foi ter jogador para a Copa América, ainda mais perder mais um, acho que isso vai ficar difícil. Mas fico feliz também, eu sei e tenho certeza que é bom para o Santos também. Espero ser convocado também, graças a Deus. E, se Deus quiser, ser campeão. Atenção! O Santos deve anunciar em breve um reforço da equipe de melhor campanha na atuação edição da Libertadores. Essa notícia é destaque do site Gazeta Esportiva, reportagem do Thiago Salazar. O Atlético Nacional aceitou a proposta de $1,5 milhão do Peixe pelo meio-atacante Jonathan Copete. Aos 28 anos, o Copete é destaque do Atlético na Libertadores e uma reunião hoje à noite deve formalizar o acerto do contrato, que deve valer até dezembro de 2020. O jogador deve chegar assim que o Atlético Nacional encerrar a participação na competição continental. Depois de perder por 1-0 no jogo de ida das quartas de final para o Rosário Central, a equipe colombiana recebe os argentinos nesta quinta-feira para o jogo de volta. Conhece o Copete, Chico Lang e Helena? Tenho acompanhado bastante jogos pela Libertadores. Eu acho ele um bom jogador, um jogador que pode ser que se encaixe muito bem no esquema do Santos. Sem dúvida. Eu não sei qual é a idade dele, por exemplo. 28 anos. 28 anos. Então, mais do que nunca vai se encaixar, porque é um jogador já com uma certa experiência, tem feito gols pelo Atlético Nacional, muita habilidade, né? De velocidade, jogador de explosão, né? Então, quer dizer, eu acho que casa muito com o estilo do Santos, né? Tomara que seja bem aproveitado pelo Dorival. Estou de acordo, acho isso mesmo. Isso aí. No Corinthians, a insatisfação da Fiel, que vaiou a equipe, em especial o atacante André no jogo contra o Grêmio, foi o assunto no treino desta terça-feira. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. A última vitória foi no dia 20 do mês passado. De lá para cá, 4 empates com 2 eliminações. A exigente torcida corintiana resolveu protestar e o principal alvo foi o atacante André. A situação do pênalti que está causando tudo isso, né? Como eu falei antes, o André tem nos ajudado muito e vai nos ajudar muito ainda. Ele é muito capacitado. Ele chegou agora, no começo do ano, tem pouco tempo de clube e ele tem um período de adaptação no clube. Então passa por essa maturação, essa maturidade da equipe totalmente nova também. O técnico Tite, na entrevista coletiva após o jogo, chegou até mesmo a pedir paciência à torcida. Vamos passar por momentos de turbulência durante a temporada, assim como aconteceu ano passado. Esse ano está acontecendo, então o carinho do torcedor é muito importante para a gente, que a gente possa exercer a nossa função muito bem em campo. A gente vai crescendo a cada jogo, a cada treinamento. E é uma cobrança normal, que os resultados a gente também quer e precisa. Então, a gente tem muito a evoluir ainda e até o final do campeonato a gente vai evoluir para brigar pelas primeiras posições. É um início de campeonato bem longe do esperado, com um elenco renovado em relação ao time campeão no ano passado. Mas nada disso abala a confiança no título desse ano. Eu acredito muito nesse plantel aqui, nesse elenco, muito qualificado. O Tite está trabalhando como ele tem trabalhado e a gente acatando o que ele tem pedido. Acho que a gente está num processo de evolução e até o final do campeonato tem muita coisa para acontecer ainda. Marquinhos Gabriel é uma exceção às vaias. Conhece o carinho da torcida e já está acostumado às entrevistas. Sabe, inclusive, que a hora é de voltar a jogar futebol e, principalmente, fugir das polêmicas. Quanto menos tiver polêmicas agora, melhor, né? Que a gente precisa estar tranquilo para exercer nossa função dentro de campo da melhor maneira possível e quanto menos a gente falar, melhor. Olha, eu acho que está certo, Marquinhos Gabriel. Não é hora de falar, é hora de jogar. E o mestre Alberto Helena Júnior estava comentando comigo hoje na redação. Qual era o seu time dos sonhos para o Corinthians? Eu botar toda essa garotada, todos esses meias aí que o Corinthians tem. Chegou o Bruno Paulo,
O Marquinhos Gabriel tem que jogar, não pode jogar lá na ponta esquerda, ó, Tite, põe ele no meio do campo, o Giovanni Augusto, esse menino Marlone, essa tropa toda, Guilherme e tal, dá para o Corinthians fazer uma brincadeira aí do meio de campo para frente, tirar esses volantes, tudo, deixar um volante só, o Maicon lá, o Elias já vai sair mesmo, já aproveita, começa a preparar alguém para substituí-lo, e que seja um time dessa maneira, que toca a bola e seja ofensivo, jogadores habilidosos e velozes que podem envolver o adversário e chegar lá, criar 10 chances de gol, fazer 4. Tá bom, tá? Tá ótimo, mestre, Deus te ouça. Porque, vou contar uma coisa para você, o Corinthians está um sono, né? O jogo do Corinthians e do Grêmio foi um sono total, né? Os dois times... É aquela filosofia, não vamos tomar gol, mas também não vamos fazer nenhum. Então fica aquela... Eu até escrevi, com perdão da minha audácia, que está voltando a empatite ao Corinthians. 4 jogos seguidos, empates do Corinthians. Quer dizer, por que isso? Né? Não há razão. Tem elenco, tem time. E esse Marquinhos Gabriel, ele quase fez um golaço. Quase fez um golaço. Seria o gol do ano. Ia concorrer aquele prêmio Puskás. Sem dúvida nenhuma, que passou, foi driblando espaço curto e tal, mas na hora de chutar, ele perdeu a perna, né? Que é começo de temporada, o cara está começando a embalar, né? Treinar e tal, faltou ali um pouco mais de... Se ele desse de bico, ele fazia o gol. Ele quis dar um toquinho, né? Ali era para dar de bico mesmo, porque se fosse pro gol, era gol. Mas o Tite condenou as vaias, você também condena as vaias ou não? No começo da temporada eu condeno, mas eu vou lembrar aqui do Carlos Imperial. A vaia, Tite, é a consagração do artista. Tá certo. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 6 da tarde, que agora com as notícias do Jornal da Gazeta com Rodolfo Gamberini e Stella Gontijo. Boa noite, tchau. Boa noite, meninos. Boa noite, Michele. Foi um prazer imenso. Prazer é todo meu.